A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, chegou aqui essa carta, supostamente uma carta manifesto, feito por alguns irmãos ali do Ministério do Mato Grosso do Sul. O que tudo indica aí é que o ancião Silemon, que faz parte aqui da região de Minas Gerais, se não me falha a memória, de Pouso Alegre, ele esteve lá, acredito que para atender reunião ministerial. Presta atenção. Segundo essa carta, suposta carta manifesto dos irmãos, ele esteve lá para atender uma reunião ministerial, para levar aconselhamento para o ministério. Não é nem aconselhamento, tá? É determinação. Eles chegam nessas regiões e eles determinam, Isso vem do Braz, eles chegam lá e dão ordens, ok? E nós vamos ler essa carta e ver o que eles estão dizendo e nós vamos fazer a nossa análise, ok? Então vamos lá, vamos ler essa carta aqui. Bom, a carta diz o seguinte: Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 20 de outubro de 2024. Manifesto, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Viemos por meio desta carta denunciar publicamente a postura inadmissível dos anciões Silemon Tito Monteiro, de Pouso Alegre, Minas Gerais, e Mauri Gomes, de Ilha Solteira, São Paulo, durante as reuniões ministeriais realizadas neste estado. Em plenário, contrariando os tópicos de ensinamentos recentemente apresentados na reunião de aconselhamento ministerial virtual, esses irmãos afirmaram: os que são da Congregação Cristã no Brasil não podem estudar a Bíblia, mas apenas a examinam. Mais grave ainda, um grupo de anciões aqui de Campo Grande, que se reunia para ler a Bíblia e fortalecer seus laços espirituais, foi ordenado a cessar tais encontros. No culto de sábado, na central, o irmão Silemon repetiu várias vezes que o estudo da Bíblia não deve ser feito, afirmando que nosso testemunho tem mais valor do que o conhecimento bíblico. Esse tipo de afirmação não apenas desrespeita a palavra de Deus, mas coloca em risco a fé e a edificação da nossa comunidade. Deus, em sua própria majestade, exaltou sua palavra e ainda assim vemos em pleno 2024 líderes rejeitando o estudo profundo e diligente das Escrituras. Essa rejeição do conhecimento bíblico ecoa erros históricos. Nos séculos passados, em vários momentos, líderes religiosos distanciaram o povo das Escrituras, impedindo o livre acesso ao texto sagrado. Durante a Idade Média, o conhecimento da palavra foi restrito, o que levou a distorções profundas e ao afastamento das verdades de Deus. A Reforma Protestante, liderada por homens que buscavam resolver o conhecimento bíblico ao povo, aliás, devolver o conhecimento bíblico ao povo, foi uma resposta direta a essa escuridão. Não podemos permitir que na Congregação Cristã no Brasil esse mesmo espírito de afastamento da palavra retorne. Não é coerente que em nossa comunidade músicos precisem estudar por anos a fio para serem oficializados, enfrentando desafios rigorosos para adquirir conhecimento técnico, enquanto o conhecimento bíblico é desvalorizado. Organistas, por exemplo, dedicam-se intensamente para dominar a arte musical. Da mesma forma, cursos de brigada de incêndio e trabalho em altura são oferecidos nas casas de oração, mas o estudo da Bíblia, que é a base da nossa fé, é atacado veemente. Isso é uma grave contradição. A história nos ensinou que uma igreja que se afasta das Escrituras está fadada ao erro. Rejeitar o conhecimento da palavra é um caminho perigoso que desmorona a fundação sobre a qual nossa fé é construída. Uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Dessa forma, denunciamos com firmeza essa atitude e alertamos para o risco que estamos correndo. Não podemos permitir que o conhecimento bíblico, que é essencial para a nossa fé e comunhão, seja desprezado. Esta situação exige uma resposta séria e imediata. Atenciosamente, os irmãos de Campo Grande. Bom, agora eu vou fazer aqui as minhas considerações sobre o que a gente acabou de ler. Supostamente, irmãos de ministério que emitiram essa carta. Então vamos trabalhar dentro da hipótese, ok? Bom, em primeiro lugar, eles estão dizendo nessa carta: viemos por meio desta denunciar publicamente. A pergunta que eu faço: viemos quem? Quem são essas pessoas que viemos? Os irmãos? Como assim, né? Lá, os irmãos de Campo Grande? Isso não é nome.
Isso não é identidade de ninguém. Segundo lugar, eles dizem o seguinte: contrariando os tópicos de ensinamento recentemente apresentados na reunião de aconselhamento ministerial virtual, esses irmãos afirmam que os que são da congregação cristã no Brasil não podem estudar a Bíblia, mas apenas examinar. Amigo, desculpe vocês estão errados. Abra novamente o tópico de ensinamento e vocês vão ver lá que em nenhum momento eles estão falando que vocês devem estudar a Bíblia. A CCB fala de ler e examinar. Na cabeça dos anciões da CCB, examinar é sinônimo de ler, não de estudo. Examinar significa dar uma olhada, uma examinada, assim de leve, como quem não quer nada. Deixa eu só dar uma examinada. Na cabeça dos anciões é isso. Eu quero ver se vocês encontram lá eles dizendo ou mencionando em que vocês devem estudar a palavra, que vocês devem se ajuntar para estudar. Isso nem passa na mente dos anciãos do Braz, em nenhum lugar desses ensinamentos, em nenhum que foi escrito até o dia de hoje, está dando liberdade para vocês estudarem a palavra, muito menos em grupo. Se eles já estão batendo em quem lê e estuda sozinho em sua casa, quanto mais em grupo ou procurando uma instituição que dá ensino e o estudo teológico. Então, vocês estão errados. Ou vocês interpretaram muito mal o que foi falado lá e o que foi orientado, ou vocês estão dando uma de quem não entendeu para poder insinuar que foi dito no Braz que vocês deveriam estudar. Terceiro ponto da minha observação aqui é que ele disse que no culto de sábado que o Silemon esteve lá, Silemon repetiu diversas vezes no horário do culto em que o estudo da Bíblia não deve ser feito, afirmando que o nosso testemunho é superior ao conhecimento bíblico. Bom, isso aí é falado no Braz o tempo todo, nas pregações em que nós vemos aqui, onde o estudo bíblico é rechaçado. Não é só desaconselhado, ele é rechaçado. O senhor Luiz Carlos de Viçosa já pregou por diversas vezes contra o estudo bíblico e fazendo uma dicotomia nítida de que o seu bom testemunho está acima do conhecimento bíblico. Esse problema foi criado na sua igreja, no Braz. Portanto, meu querido, vocês estão reclamando do quê? Silemon não está dizendo isso sozinho e isolado, né? Supostamente, né? E houve essa reunião e Silemon esteve lá. Ele está apenas acompanhando o Braz. Por que é que vocês não tomaram a palavra nessa tal reunião de aconselhamento virtual e vocês não fizeram essa reclamação lá? Por que vocês não tiveram essa coragem de falar, irmão, nós não concordamos com isso? Mas ao invés de fazer isso, o que vocês fazem? Vocês emitem uma carta sem nome. Em quarto ponto dessa carta, na minha quarta observação, vocês estão falando o seguinte: vocês lembram momentos da história. Em vários momentos, vocês dizem que líderes religiosos distanciaram o povo das Escrituras. E para que isso? Impedindo que eles tivessem o livre acesso das Sagradas Escrituras, para que eles então não pudessem conhecer a palavra. Mas a CCB já faz isso há muito tempo. Eu não sei o que vocês nessa carta parece que isso é novo, está acontecendo agora. Existem documentos de 1971 dizendo que vocês podem estudar o que der na telha, vocês só não podem estudar as Escrituras Sagradas, que é um grande absurdo. Um enorme absurdo. Portanto, meu irmão, tá? É lamentável que essa carta de vocês está desconectada da realidade, porque ela passa um duplo padrão. Quem não é da CCB e lê essa carta vai achar que essa mudança aconteceu agora nessa reunião. Por que vocês não se manifestaram antes? Antes mesmo de vocês serem ordenados a qualquer coisa, a CCB já era assim. Por que aceitou o cargo então? Eu explico. É que agora vocês estão entendendo que tem que estudar a Bíblia.
Vocês estão alcançando esse entendimento agora por causa das críticas que estão vindo contra a CCB. Vocês assistem os nossos vídeos, vocês acompanham as redes sociais e estão entendendo isso agora, mas vocês estão lidando com isso como se a CCB nunca fosse assim. A CCB sempre foi assim. E olha lá, se no passado isso não foi pior, porque esses tópicos de ensinamento que eu acabei de falar para você são antigos. 1971 já estava proibindo o estudo da palavra. E aí eles fazem um comparativo que já fizemos aqui por diversas vezes, em que músicos e organistas têm que estudar muito para poder tocar na orquestra. E acrescentam dizendo que tem treinamentos dentro da própria congregação, até para brigadistas. Mas a Bíblia nunca se dispuseram a dar o estudo ou convocar o povo para trazer dentro da congregação para dar um estudo. Vocês falam isso com um ar de indignação que parece que foi algo que foi feito agora. Meu querido, desde que vocês se batizaram, sempre foi assim. Os estranhos aqui são vocês. Os estranhos nessa coisa toda são vocês. Vocês é que estão querendo, com essa carta, tentar mudar a congregação. Ela sempre foi o que é hoje. E aí, mais uma vez, vocês lembram da história dizendo que a história nos ensinou que afastar o povo da igreja das escrituras é um erro muito grave e que rejeitar o conhecimento da palavra é um caminho perigoso, que é o que nós falamos aqui diversas vezes. A CCB hoje, ela profere heresias e heresias a cada culto. A cada momento que o homem sobe num púlpito atrás da tribuna, eles proferem heresias. Se nem os anciãos do Brás conseguem segurar a heresia que está dentro deles, que a heresia salta e pula da cabeça deles para fora, imagina nesses púlpitos Brasil afora. Vocês estão atrasados, muito atrasados nessa conclusão que vocês estão apontando nesta carta de manifesto. E aí, no meu 7º apontamento, eles estão dizendo exatamente assim nessa carta. Dessa forma, denunciamos com firmeza esta atitude e alertamos para o risco que estamos correndo. Que risco que está correndo? Como se as coisas estivessem bem e agora estivessem saindo do eixo, meu querido. A coisa sempre foi assim na CCB. É de se espantar que vocês estão espantados. Ou vocês estão dando a de bobo, né? Eu não sei qual é o comportamento de vocês, porque essa carta aqui é esquisita. Vocês estão se levantando contra o sistema da CCB que vocês aceitaram um dia, que vocês abraçaram, que vocês se batizaram e receberam até ministério. E quanto de vocês não ensinou isso que vocês estão falando? E agora estão querendo dar uma de inocente? Se arrependam. Vocês têm que se arrepender, porque esse comportamento reflete exatamente o que vocês são. Aí ele fala, eles seguem dizendo, né? Não sei se é um grupo, não sei de quantas pessoas são. Eles falam, não podemos permitir que o conhecimento bíblico, que é essencial para a nossa fé e comunhão, ou seja, nunca teve conhecimento bíblico lá. As pregações não são bíblicas, não são cristocêntricas, e ele fala, não podemos permitir que esse conhecimento se perca. Aí ele fala, seja desprezado, sempre foi desprezado. E aí eles seguem dizendo, esta situação exige uma resposta imediata. Qual é a resposta imediata? Qual é a resposta, irmão? Uma carta emitida por anônimos, fakes. Homens que escrevem a carta dizendo atenciosamente, como é que eles têm a coragem de colocar atenciosamente? Porque quando você fala atenciosamente, você tá dizendo quem você é e com todos os seus cuidados, você direciona essa carta. Atenciosamente, os irmãos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês que escreveram essa carta. Aqui tá falando algumas coisas e eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês e eu vou dizer o que eu penso. Em primeiro lugar, vocês estão fazendo uma denúncia e eu pergunto, quem é que está denunciando? Quem são? Vocês fazem esse tipo de... É comum isso, fazer denúncia escondido, atrás de anonimato? Outra coisa, que resposta imediata seria essa? Que resposta, essa carta fake que
que vocês estão se escondendo? Não tem nome, não tem identidade? Essa é a resposta imediata? Porque eu quero te dizer alguma coisa. Essa resposta imediata que vocês dizem que vocês estão dando não vale nada. Está às margens da lei. Porque, afinal de contas, quem está falando? Quem é que está emitindo essa carta? Fake. Pode ser uma criança, pode ser pessoas que nem da igreja é. Quem está emitindo isso? Ninguém sabe. Entenda uma coisa, meu amigo. Quem emite cartas anônimas que têm alguma relevância são cartas que são feitas ameaças. Eu mando uma carta, eu vou demolir um prédio, vou jogar uma bomba. Isso aí o povo até dá atenção, porque não dá para você titubear. Mas cartas de denúncia dizendo serem moralistas, pessoas de Deus que estudam a Bíblia e que estão preocupados com o ensino da palavra, pessoas que não têm coragem de dizer o nome, que se esconde atrás do seu anonimato. E por quê? Com medo de perder cargo, ministério? Que tipo de cristãos são vocês, rapaz? Será que Jesus Cristo fez o discurso dele no anonimato, escrevendo cartas? Pedro, espalha isso aí lá na praça de madrugada, quando ninguém estiver vendo, e prega lá num lugar lá e fala as bem-aventuranças. Foi assim que Jesus agiu? Os demais cristãos, homens que até o dia de hoje, esse canal aqui, ó, sendo processado, perseguido, xingado e ofendido, mas aqui está meu rosto e o meu nome leva ao canal. Vocês são covardes. Deixa eu ler uma coisa para vocês. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são fakes e covardes e estão atuando às margens da lei. Essa carta não deve ter nenhuma relevância. Vocês não devem considerar uma carta emitida por criminosos que atuam à margem da lei. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque a lei que garante a vocês o direito de opinar e de se manifestar e de dizer as suas indignações, essa lei que consta na Constituição Federal de 1988, o artigo 5º mais conhecido, né? E o parágrafo 4º, que diz o seguinte: é livre a manifestação de pensamento, que é o que vocês estão fazendo, é livre, mas sendo vetado o anonimato, ou seja, o anonimato não é vetado. Se é vetado, não tem direito, não é livre, você não pode, porque você não pode falar ou criticar ou se manifestar com indignação atrás do anonimato, filho. Até a lei do país diz que isso não é certo, não é correto. Esse artigo da Constituição Federal, o artigo 5º, para muitas pessoas resume o direito de liberdade de expressão. Um conceito que tem sido ultimamente debatido e questionado amplamente. Mas uma coisa, não tem nem discussão sobre isso. Ninguém nem discute. É esse tipo de manifestação no anonimato. Nem na política, que tem embates e brigas e sujeiraiada e coisa errada, nem lá eles nem discutem isso, se a manifestação deve ser feita no anonimato ou não. Mas no meio dos CCBanos, a covardia é uma coisa tão comum e natural que eles emitem uma carta dessa, achando que estão cheios de razões, mas fazendo uma manifestação esdrúxula dessa, atrás do anonimato. Cláudio Marsola, há um tempo atrás, ele falou sobre isso em um dos cultos, dizendo que carta que não tem nome e assinatura, eles nem lê, jogam no lixo. E eu faria a mesma coisa. Se você não tem, desculpe a palavra, gente, culhão para colocar teu nome e fazer a sua manifestação, então reserva-se a sua insignificância. Porque de homem covarde, o meio religioso e até a congregação que está precisando de ajuda, ela não precisa disso. Essa carta só vem para ajudar a desmerecer a atitude do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, da qual vocês dizem fazer parte. Homens covardes não devem estar na frente do povo. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.